O Rei do Mundo em One Piece fez o seu movimento, e com isso a gente pôde não só ver parte das suas habilidades, mas principalmente começar a traçar certos paralelos com o próprio Luffy e a sua fruta do Deus do Sol Nika, mas também conhecer mais da sua personalidade, que pareceu muito a de alguém bastante esquentado, como se fosse a personalidade de uma criança. E outra relação que muitos fãs começaram a notar foi a possibilidade da antiga rainha de Alabasta, Nefertari de Lili, depois de ter cometido o crime de deixar os poneglyphs serem lançados pelo mundo e ter o seu paradeiro desaparecido, se assemelhar com uma certa criatura que também cometeu um crime no passado e hoje é obrigado a vagar pela eternidade. Será que faz sentido essa história? É isso que a gente vai investigar em mais um vídeo de One Piece, então já chega dando aquele like para fortalecer, e se você não for inscrito ainda, eu te convido a fazer parte dessa tripulação para não perder nenhum vídeo de One Piece, conferindo a sua inscrição no canal e estourando o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece já poder vir correndo assistir, beleza? Primeiro, muita gente gosta de correlacionar a aparência dos olhos dos personagens de One Piece de forma que a gente possa tentar identificar algum possível padrão estabelecido pelo Oda, mas que eu particularmente sempre fui muito resistente a essa ideia porque One Piece não é Naruto, né, galera? E eu nem digo isso no mau sentido, na verdade, eu acho muito legal a mitologia dos poderes oculares em Naruto e etc. É só que o One Piece não aborda esse tipo de poderes mesmo. Só que não dá pra negar que o Oda ele gosta de traçar vários paralelos entre personagens, certas semelhanças entre personagens que se antagonizam. E quando a gente viu pela primeira vez os olhos de Imo, imediatamente todo mundo lembrou do maior espadachim do mundo, com aquelas auréolas na íris e as cores que são as mesmas, né? Os olhos de Imo, tanto no anime quanto na versão colorida oficial do mangá, são vermelhos, e os do Mihawk no mangá são vermelhos também. O anime que fez diferente e coloriu de forma mais alaranjada, então fica aí a curiosidade para vocês. Mas existe também um outro personagem de olhos vermelhos e de coloração branquinha, que não é o Coelhinho da Páscoa, mas sim o Luffy na sua forma do deus Nika. Então o Oda ele já começa a estabelecer os paralelos que ele gosta a partir daí, mas ainda tem muito mais. Além da própria dualidade que cada um representa, com o Luffy representando o ideal máximo de liberdade, enquanto Imo representa o controle absoluto do mundo, isso é refletido também pelas suas habilidades de Akuma no Mi, muito provavelmente. De um lado, o Luffy é capaz de fazer todas as pessoas à sua volta rirem com o seu poder, e também é capaz de materializar praticamente qualquer coisa, extraindo parte do seu corpo de borracha e moldando da forma como ele bem quiser, como ele fez no arco de Egghead, criando o seu par de óculos. Então o Luffy e a figura do Deus do Sol Nika estão intrinsecamente ligados à luz, positividade, esperança para os oprimidos, né? Não foi assim que Who's Who mencionou da primeira vez? E aos sonhos das pessoas. Enquanto do outro lado, Imo parece ser capaz de literalmente se transformar no diabo encarnado, com a sua cauda, que lembra a de um demônio, seu semblante completamente obscuro, sendo capaz de extrair os piores pesadelos das pessoas. Shanks menciona no comecinho da história que os poderes das Akuma no Mi são encarnações do próprio demônio do mar. E a gente já conversou aqui várias e várias vezes como Imo, se lido ao contrário, significa Umi, que traduzido significa mar em japonês. E vimos a teoria do Dr. Vegapunk de que o mar é considerado a mãe natureza em One Piece. Então, olha só como as coisas lá de trás se conectam com as de agora. Imo pode ser que seja realmente o próprio demônio do mar mencionado pelo Shanks e esteja de alguma forma conectado com a origem das Akuma no Mi. A gente só não sabe ainda os detalhes dessa história toda, já que o Vegapunk cita que o mar não gostou nem um pouco dessa história de usuários de Akuma no Mi se espalhando por aí. Então será que Imo teria realmente o poder de uma Akuma no Mi, ou será que ela seria o próprio diabo que precede a existência, né, do poder das frutas? Será que a criação das
das Akuma no Mi teria sido algo intencional por parte de Imo, ou só a parte delas caírem nas mãos do mundo inteiro, praticamente. Enfim, por enquanto só o Oda sabe. O que descobrimos é que Imo fala de uma forma arcaica, evidenciando ser alguém que vive há muito tempo nesse mundo devido à sua provável imortalidade, e parece também ser uma pessoa muito revoltada, que fica esquentada muito fácil, responde muito fácil, como se fosse uma criança rebelde. E essa é uma ideia que surgiu depois que a gente viu Imo se sentar no trono vazio e o trono parecer absurdamente grande comparado com o tamanho de Imo. Além disso, o próprio chapéu de palha, que parecia ser enorme, poderia na verdade ter um tamanho normal e Imo ser na verdade alguém relativamente pequeno. Então, o que está acontecendo? Será que Imo teria adquirido a sua imortalidade, provável imortalidade, quando ainda era uma criança? Ou será que a Terra Sagrada de Marijoa, que realmente é gigante? Primeira possibilidade, caso o trono vazio e o segundo chapéu de palha sejam realmente gigantes, poderia ser uma dica de que aquele lugar talvez não tenha sido projetado para alguém tão pequeno ou de porte normal sentar ali, mas sim alguém realmente grande, quem sabe o próprio Joy Boy no passado. Isso poderia ser um indício de que o trono vazio teria sido ocupado pelo próprio Joy Boy com o seu chapéu de palha e o corpo dele gigantes, e que a própria Terra Sagrada de Marijoa teria sido um dia o lugar onde seria o reino antigo. Uma primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade poderia ser que Imo realmente tenha um tamanho menor do que o que a gente pensava a princípio e seja realmente uma criança no poder, até justificando a forma meio revoltada como ele fala, mas principalmente quando a gente para pensar na sua provável imortalidade. Caso Imo tenha passado pela cirurgia da juventude perene ainda muito novo, ele teria realizado o sonho de toda criança, que seria ser criança para sempre. E teve até uma relação muito boa que o nosso querido Mangão levantou no canal dele, que foi uma comparação de One Piece com o mangá de Akira, um mangá muito antigo lá da década de meados dos anos 80, onde é possível traçar alguns pequenos paralelos, como a cidade de Tóquio em Akira tendo sido aniquilada por um poder que lembra o de uma bomba atômica, assim como o reino de Lelouch também foi destruído em One Piece, o vilão sendo um garoto de 15 anos, se sentando num trono, uma câmara de gelo no subterrâneo de Marijoa e uma câmara criogênica contendo o Akira e até o próprio caminho que leva até o subterrâneo dessas câmaras. A gente até viu como o bando do Doflamingo se ajoelhou para o próprio Doflamingo quando ele ainda era uma criança. E a gente viu como o Doflamingo pareceu querer se tornar o rei do mundo, assim como Imo. E em paralelo a isso, a gente vê os Gorosei se ajoelhando para Imo, que poderia ser também uma criança, assim como o Doflamingo era naquela mesma imagem. Então essa eu também achei que seria uma ideia bem legal se Imo fosse realmente uma criança, porque o próprio Oda já disse como o próprio Luffy, né, retrata a sua criança interior, e o próprio Luffy acaba sendo, querendo ou não, um símbolo ideal da inocência de uma criança. Então, se o Luffy ele também tiver que enfrentar um oponente parecido com ele, nesse sentido, seria interessante de ver, né? Os dois bobalhões, as duas crianças, né? As duas crianças interiores ali se enfrentando, só que completamente antagônicas. Agora, uma pergunta que muita gente tem feito é como Imo nunca teve a sua presença descoberta até hoje e continua sendo esse segredo pro mundo. Olha, bem capaz, na verdade, de algumas pessoas já terem descoberto a sua existência em vários momentos da história. Talvez o Shebeck soubesse, já que ele queria ser o rei do mundo, assim como o Doflamingo, né? Até falando nele, talvez o próprio Doflamingo também saiba, e a gente viu como o Apple também recentemente acabou descobrindo, mas no fim, todos eles tendem a ser eliminados com o tempo. Mas ainda assim, é curioso como Imo consegue manter a sua presença neutra, mesmo estando próximo a almirantes e personagens com hack da observação de maneira geral. Então alguém poderia e até deveria
poderia ter identificado uma presença suspeita como essa? E a resposta para isso é que talvez Imo tenha a mesma habilidade de Shanks, o Ruivo, de conseguir ocultar a sua presença usando do seu haki do Conquistador. Habilidade essa que foi mencionada no encadernado do filme Red. Imo tem tudo para também possuir o haki do Conquistador pela relevância, né, que ela tem na história, então tendo ainda uma habilidade como essa de ocultar a sua presença até daqueles com a observação futura, a gente teria uma resposta bem plausível para essa pergunta. Mas outra coisa interessante sobre Imo é que depois que a tradução oficial do capítulo 1085 foi lançada, a gente teve uma nuance um pouco diferente quanto a ela ter feito parte dos 20 reis que fundaram o governo mundial. Na verdade, a fala do Rei Cobra fica um pouco em aberto se Imo seria realmente um dos 20 reis originais no passado ou se Imo teria somente alguma relação muito próxima com algum dos 20 reis ou com os 20 reis de forma geral, enfim. O fato é que Imo já era um nome conhecido naquela época e pelo visto foi citado também na carta escrita pela rainha Lili. Particularmente eu prefiro que Imo não fosse um rei ainda na época, talvez sendo apenas um plebeu que conseguiu ascender ao topo do mundo ou alguém que fizesse parte, quem sabe, da realeza da própria família Nefertari, fosse um membro da família e por isso essa relação tão próxima, né, que ela parece ter, na verdade que ela tem, né, já foi comprovado que ela tem com a família Nefertari. E caso Imo tenha sido pelo menos parcialmente inspirado na figura de Imhotep, como eu mencionei aqui algumas vezes no canal, aí teríamos um cenário mais ou menos parecido com esse, já que Imhotep foi um chanceler no Egito Antigo, de onde a gente sabe que Alabasta foi inspirada, e também o sumo sacerdote do deus Sol Ra, nesse caso o deus do Sol Nika, e foi também um dos pouquíssimos egípcios não pertencentes à realeza que receberam o status de um ser divino após a sua morte, no caso dele, o deus da medicina e da cura. E engraçado que no vídeo passado a gente estava justamente teorizando sobre todo o envolvimento da Ope Ope no Mi, que nas mãos de alguém que entenda bem da medicina, segundo o Doflamingo, poderia realizar o maior sonho da humanidade, que é o de alcançar a imortalidade. Então, será que Imo originalmente não seria alguém que ascendeu na hierarquia do reino de Alabasta e chegou a se tornar esse médico habilidoso que fez um bom uso da fruta da operação? Como a gente vem teorizando aqui no canal, seria bem interessante se Imo tivesse realizado a cirurgia da juventude perene na rainha Lili e tendo trocado de personalidade com ela para assumir o seu lugar como a soberana de Alabasta, e por isso a 20ª espada, que era para estar fincada na frente do trono vazio, estava na verdade no Salão das Flores de Marijoa, porque aquela espada pertencia à rainha de Alabasta que teve o seu corpo tomado por Imo através da fruta da operação. E com isso, o corpo original de Imo poderia ser finalmente descartado, já que agora Imo poderia ter em posse, né, o corpo da rainha Lili. Só que mesmo com Imo supostamente tendo morrido, essa pessoa teria alcançado o status divino, assim como a figura de Imhotep na história, que após a sua morte também foi dado a ele, né, o status de divindade. Só que se Imo trocou de corpo com Nefertari e Lili, onde será que a verdadeira personalidade dela teria ido parar? No corpo original de Imo que foi trocado ou no corpo de Zunisha? Vimos que Imo culpa a rainha Nefertari e Lili pelos poneglyphs terem sido lançados pelo mundo, como se a rainha Lili tivesse um dever a cumprir e tivesse falhado com Imo, como se ambos fossem próximos um do outro e Imo tivesse uma relação de confiança com Lili e por consequência desse ato os poneglyphs foram espalhados pelo mundo. Detalhe que eu ia achar muito, mas muito legal se a forma como os poneglyphs eles tenham sido espalhados fosse feito através do poder de um antigo usuário da Nikyu no Mi, que é capaz de mandar objetos para qualquer lugar do mundo. Ainda mais que o Kuma, né, ele vem recebendo todo um destaque, todo um aprofundamento nesse arco de Egghead, então eu ia achar
muito legal se tivesse acontecido dessa forma. Então, caso o poder da Ope Ope no Mi tenha sido usado como esse vetor de mudança para o destino do mundo para definir a existência do século perdido, com Imo descobrindo isso, ainda tendo posse dos poderes da fruta da operação, estando no seu corpo original antes de ter trocado de corpo, no momento de raiva por conta do vacilo da rainha Lili, poderia ter trocado a personalidade dela pela do antigo companheiro de Joy Boy, Zunisha, e condenado a vagar pela eternidade pelo crime que teria cometido. E agora, com o corpo da rainha de Alabasta livre, Imo poderia finalmente tomar posse do seu corpo. Essa é uma ideia interessantíssima, já que o crime de Zunisha não teria a ver com Zunisha, exatamente com o elefante, exatamente, mas sim com a antiga rainha de Alabasta e não referente ao Joy Boy, o crime que teria sido cometido referente ao Joy Boy, mas sim referente a Imo, tipo, não tinha nada a ver com o Joy Boy e o elefante diretamente. Então, essa seria uma salada de fruta muito difícil de prever, e a gente sabe como o Oda ele consegue ser imprevisível, né? Mas ao mesmo tempo também vale a gente fazer uma ressalva aqui. Zunisha no anime é dublado por um homem. E a gente viu no arco de Punk Hazard que quando o LoL ele troca as personalidades dos personagens, as vozes também são trocadas, para facilitar, né, também o entendimento de quem trocou de corpo com quem. Então, se Zunisha fosse a rainha Lili, hoje em dia o elefante ele deveria ser dublado por uma mulher. Mas pode ser que isso tenha sido uma confusão causada pela Toei mesmo, né? E o Oda ele não siga exatamente essa regra no mangá, vamos ter que esperar para ver. Mas essa também é uma ideia muito interessante. Será que faz sentido? Eu quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários e vamos continuar a discussão. Você pode assistir agora os meus últimos vídeos sobre o universo de One Piece que vão aparecer na tela agora. Mais especificamente, essa falando sobre a teoria da troca de corpos em relação a Imo e a rainha Nefertari de Lili, que tá, ó, show de bola também, complementa muito bem esse vídeo aqui de agora, beleza? Então, vai lá assistir. Até a próxima, tchau!